Boa noite, meus amigos. Hoje nós vamos ter conexões psiquiátricas diferentes. Nós vamos hoje discutir com vocês algumas questões ligadas à saúde mental. Algumas pessoas me enviaram algumas perguntas. Na medida do possível e do meu conhecimento, eu vou tentar respondê-las. Boa noite, Fê. Boa noite, Nenê. Boa noite, Vanessa. Zé, meu querido. Jô, boa noite. Boa noite. Então, algumas pessoas enviaram, muita gente enviou perguntas sobre transtornos psiquiátricos. A Fernanda, que entrou agora também. Fernanda Robert. E eu vou tentar responder na medida do possível e na medida dos meus conhecimentos. Vou esperar um pouquinho mais. Hoje não tem música porque eu não me homenageio. E eu já vou avisar as pessoas que essa coisa que tem aqui embaixo, X ganhos, comprar selo, etc., por favor, ignorem isso. Esse é um canal feito por puro diletantismo, para discutir cultura. Oi, Nádia, para discutir psiquiatria. Tá? Não se esqueça. Zé, não faz isso não, querido. Depois eu te devolvo isso. Não é para comprar selo, não. Isso aqui não é não viso monetarizar isso aqui, não. A ideia é que a gente possa discutir psiquiatria. Vamos lá. Vamos começar. Então, obrigado por quem está entrando. Bom, a primeira pergunta, pela ordem. Boa noite, Pati. Boa noite, Jennifer. Ana, boa noite. Bom, vocês vão me permitir começar. Muito obrigado, Érica. Então, primeira pergunta da Fernanda Robert, que é psicóloga, né, uma excelente psicóloga, que estuda a sexualidade. Ela pergunta o seguinte: que negócio é esse de janeiro branco? Né? O que é o janeiro branco? Assim como classicamente existe o outubro rosa de prevenção de câncer de mama e o novembro azul de prevenção de câncer de próstata, um grupo de psicólogos chamou a atenção para questões ligadas à saúde mental, com alguns lemas como renovar a esperança, todo cuidado conta, precisamos cuidar de saúde mental. Em 2013 e 2014 foi criado esse janeiro simbólico. Por que janeiro? Porque janeiro representa um mês de renovação. Todos nós nos contamos, quando chega dezembro, que ano que vem vai ser diferente. Todos nós achamos, pela convenção de que 31 de dezembro a 1º de janeiro significa grande coisa, que nós seremos mais reflexivos a respeito da nossa vida. Professor Amaury Cantilino, agora estou com vergonha de responder qualquer coisa de psiquiatria perto dele. Isto foi uma atitude absolutamente bacana. Nós estamos no 8º ano, e isto visa afastar, isso visa combater a ideia do senso comum de que os transtornos psiquiátricos são uma fraqueza moral, uma falta de vontade, uma falta de esforço pessoal. Essa é uma ideia arraigada na nossa sociedade. É uma ideia, se a gente for voltar atrás, talvez nos primórdios da filosofia grega, talvez do iluminismo, talvez de uma filosofia idealista que acredita que as ideias, a cognição, possa mandar sobre o afeto. Que o homem deve se guiar pela lógica.
e que a lógica domina o seu comportamento. Certamente, essa é uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa que tem transtorno psiquiátrico. E nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. A Fernanda Marques me pergunta qual é a diferença entre simulação e dissimulação. Simulação é quando, no dia 1º de abril, ou fora do dia 1º de abril, a sua mulher te acorda no meio da noite e diz que tem uma criança no armário. E grita, e faz que chora, e aponta que tem uma criança no armário. E até se ela for psicólogo ou psiquiatra ou conhecer ela vai saber que quando alguém tem uma alucinação, ele não diz assim, tem um jacaré na parede. Ele reage como um todo, a vivência de pavor, a vivência de medo, como um todo. Então, uma simulação é quando alguém simula que está tendo um transtorno psiquiátrico. Isso pode ser para tirar sarro de você, que é psiquiatra. Isso pode ser, por exemplo, para simular uma doença psiquiátrica para não ser responsabilizado criminalmente. Algumas pessoas tentam fazer algumas respostas que acham que pacientes psiquiátricos fariam. O clássico é perguntar quantas patas tem um cavalo. E aí o indivíduo diz 5. E obviamente isso é... Oi, muito obrigado, muito obrigado. Obviamente isso é a resposta de quem acha que um paciente psiquiátrico responderia isso. E o que é dissimulação? Dissimulação é quando o indivíduo, em geral, tem um quadro de alucinação ou tem um quadro psiquiátrico e ele tenta dissimular, ele tenta disfarçar esse transtorno psiquiátrico. Muitas vezes porque se nega a fazer tratamento, muitas vezes porque teme ser internado. Eu vou comentar, Kaique, método científico da psicanálise. Vamos ver, tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Então, a dissimulação é uma forma do indivíduo negar o que ele está sentindo. Muitos indivíduos, por exemplo, que estão alucinando, que estão ouvindo vozes, quando perguntados claramente se está ouvindo vozes, eles vão dizer não, nunca. O que o psiquiatra deve fazer, o que o profissional deve fazer? Observar. Observar a vivência, observar a postura. Então, a diferença entre simulação e dissimulação. A Ana agradece o trabalho e ela faz 3 perguntas, são bastante extensas. Ela pergunta sobre epilepsia, medicamentos, resistência a medicamentos, tratamentos. Bom, Ana, epilepsia é uma doença neurológica, não é uma doença psiquiátrica. Acredita-se que 50 milhões de pessoas no mundo, sendo que 40 milhões dessas 40 milhões estão em países em desenvolvimento, constitui a epilepsia um problema de saúde pública e um problema econômico. A epilepsia é descrita como crises recorrentes devido a uma alteração neuronal. É interessante para quem gosta de história da psiquiatria saber que a epilepsia era considerada, entre os gregos e posteriormente entre os romanos, como um mal divino, como uma doença divina. Gente muito mais velha, da minha idade, vai lembrar que aquelas famosas drogas que eram usadas para epilepsia, que hoje pouco a gente usa, Gardenal, aquelas coisas mais antigas, eu não vou falar de remédio, eram conhecidas como anticomiciais. A gente falava, olha, vai tomar um anticomicial. Por quê? Porque a epilepsia era considerada um mal sagrado. Se
no meio de um discurso, na ágora grega, ou ali numa reunião romana, um indivíduo tivesse uma crise epilética, caísse no chão, se debatendo, é o que a gente chama de grande mal, isso significava que os deuses, ou um dos deuses, estava contrariado com o que estava sendo discutido. Então a epilepsia era considerada na antiguidade um mal sagrado. E epilepsia durante muitos anos foi tido dentro da igreja cristã e na Idade Média como uma doença, um estigma. A gente vai falar um pouquinho de estigma daqui a pouco. Em 1929, um camarada chamado Hans Berger descobriu o eletroencefalograma, o que abriu as possibilidades da gente fazer pesquisa, abriu a possibilidade de abrir um campo novo, que é o campo da neurofisiologia. Por que o meu amigo Lúcio Ebra, que é um grande neurologista que me faz uma pergunta aqui, falando de saúde mental, vai concordar comigo, que epilepsia ou problemas de saúde mental também passam pela questão social, questão de saúde pública. Por exemplo, 60% até 90% dos pacientes com epilepsia estão em países subdesenvolvidos, o termo eufemístico é em desenvolvimento, traumas de parto e outras questões. 30% a 50% dos pacientes com epilepsia, particularmente uma epilepsia que compromete o lobo frontal ou lobo temporal, tem um transtorno psiquiátrico associado. O quadro psiquiátrico mais comum em pessoas com epilepsia é depressão. Depressão e ansiedade. Sugere-se que de 25% a 40% das pessoas com epilepsia tenham um quadro de depressão que deve ser tratado. E aí é uma outra questão, a gente não vai discutir aqui. O problema é que quando você usa um antidepressivo em pacientes com epilepsia, você pode estar fazendo uma coisa que é o que a gente chama de rebaixar o limiar. Ou seja, eu estou dando uma medicação que diminui a proteção desse indivíduo. Esse indivíduo pode estar mais predisposto a ter crises epiléticas. Então, o uso de antidepressivos deve ser feito sempre pelo especialista. Nós não vamos falar de remédio aqui. Então, Ana Lúcia, eu estou fazendo uma coisa en passant para dizer, epilepsia é uma doença neurológica e tem algumas coisas que tocam com a questão psiquiátrica. A Ana Lúcia me pergunta também, Ana, você quis me deixar em maus lençóis. Ela diz assim, e problema psiquiátrico com AVC? O que é o AVC? AVC é um acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico, quando de repente um trombo impede irrigação de determinada área cerebral, ou hemorrágico, quando há uma ruptura de um vaso, e aí você tem um acidente vascular cerebral, o AVC, que, como todos vocês sabem, leva muitas vezes a sequelas, como paralisia, fraqueza de membros, etc. Olha, eu não vou discutir AVC, obviamente, porque eu sou um naif nessas questões e isso é próprio do neurologista. Mas o que importa para o psiquiatra, para o psicólogo, para o profissional de saúde mental? O que importa é depressão é o problema psiquiátrico mais comum em pacientes com AVC, né? Ou pacientes pós-AVC. A gente precisa, a exemplo do que a gente fala com câncer, lembrar o seguinte, quando a gente fala de depressão e câncer, alguém fala o seguinte, bom, mas também tem um câncer, tá claro que vai ficar deprimido. Não, nós não estamos falando de uma reação à perda, reação à situação. Claro, isso nós vamos chamar de tristeza, nós vamos chamar de desmoralização, nós vamos chamar de luto, mas indivíduos que têm depressão imediatamente após um acidente vascular cerebral, em geral, ocorre quando tem lesão frontal e temporal à esquerda. Então, teve o AVC, imediatamente começa um quadro depressivo que precisa ser tratado, é um quadro depressivo mais difícil de tratamento. Imediatamente após o AVC, lesão à esquerda.
meses depois do AVC, você não tem uma coisa localizatória. Então a existência de depressão ou não depende muito da onde ocorre o AVC e, claro, aí sim, se você tem limitações físicas durante muitos meses, todos nós sabemos que as limitações físicas, limitações de ir e vir, limitações cognitivas, ou seja, de pensamento, limitações físicas, são fatores de risco para a depressão. A Ana também pergunta a questão do Alzheimer, se tem detecção. Sim, depressão e câncer é uma área, a gente tem até um livro publicado, Psico-oncologia, então não sei se vai dar tempo para a gente falar. Bom, ela me pergunta uma série de questões ligadas ao Alzheimer. Também, Ana, Alzheimer é uma doença neurológica, não é uma doença inicialmente psiquiátrica, mas Alzheimer é uma doença da confluência, ou seja, existem aspectos neurológicos e psiquiátricos. O que a gente chama de Alzheimer? A gente chama de Alzheimer um declínio da capacidade intelectual. Eu começo a ter um declínio de raciocínio, de planejamento e memória um pouco depois. Memória não é a primeira coisa que acontece. Grave o suficiente para levar a uma diminuição das minhas atividades sociais e profissionais. E isso é causado por um comprometimento do sistema nervoso central. Né? Dos quadros de demência. A gente muitas vezes usa o termo Alzheimer e demência de maneira intercambiável, porque 70% a 75%, eu já vou te responder, Patrícia, se eu faço o que eu acho do tratamento com CBD. Muita gente perguntou, mas desculpe, as pessoas vão perguntando, eu vou me perdendo aqui. 70% dos pacientes com demência têm uma doença de Alzheimer. Então, às vezes a gente fala Alzheimer e demência da mesma maneira, mas existem vários tipos de demência. Demência frontotemporal, que é a chamada demência de Pique, antigamente chamada demência de Pique, quer dizer, um velhinho que era o mais correto das pessoas, de repente passa a mão na bunda da empregada. Ou começa a exibir seus órgãos genitais, quer dizer, tem uma perda da moralidade. Demência subcortical, demência na doença de Parkinson, demência por prion, que são as demências por vírus. Eu estou num cenário diferente aqui, então estou me perdendo aqui. Demência vascular, tá? Demências traumáticas. Bom, Alzheimer, o que causa Alzheimer? Várias coisas, quer dizer, muitas vezes as pessoas falam assim, bom, tranquilizante causa Alzheimer, antidepressivo causa Alzheimer. Se você pegar a relação de coisas que causam, ou causam não existe causa e efeito em saúde mental, existem predisposições. Você verá que existem pelo menos 300 situações que podem predispor ao Alzheimer. Desde amamentar, não amamentar, seu filho mais velho, seu filho mais novo. Né? Algumas coisas a gente sabe. Por exemplo, genético. Existe um componente genético, sim. Mas esse componente genético, é importante a gente dizer que é muito relevante até uma determinada idade. Por exemplo, uma pessoa pega e me pergunta, olha, eu tenho uma avó ou uma tia, depois, uma avó ou uma tia que teve Alzheimer, eu tenho maior risco de ter Alzheimer? Com quantos anos a sua avó teve Alzheimer? Com 80, 85, 70... Após os 65 anos, vamos deixar a grosso modo, eu vou usar uma palavra estatística, estocástico. Estocástico quer dizer caiu um raio na sua cabeça. Aconteceu, qualquer um de nós pode ter Alzheimer. O Alzheimer com um forte componente genético, ele em geral é um Alzheimer precoce, 40, 50, 60 anos. Aí sim há uma predisposição genética. Educação, discute-se que quanto maior o número de anos de educação formal,
menor o risco, porque você teria chamada reserva cognitiva. Quer dizer, se eu tiver 10 bilhões de neurônios e eu começar a perder 1 bilhão, eu vou ter 9 bilhões de neurônios. Vamos lembrar que as conexões neuronais são feitas também por estimulação cognitiva. Se eu tiver 1 milhão e perder 10%, eu vou ficar com 900 mil. Isso se chama reserva cognitiva, né? E a reserva cognitiva, você pode dar uma adição nela. Quando se fala de aprender uma nova língua, vai aprender chinês, vai aprender mandarim. Mandarim, desculpe, né? Mandarim é para o psiquiatra, né? Mas isso não nos livra. Eu vou falar de epigenética. Isso não nos livra, né? Vamos lembrar que um dos maiores gênios que a humanidade já teve, o filósofo Jean-Paul Sartre teve um quadro de Alzheimer, um quadro de demência, e Jean-Paul Sartre faleceu em condições absolutamente miseráveis, e eu acho que se juntarmos vários de nós, não teremos a mesma reserva cognitiva que o Sartre teve. Uma coisa importante para o psiquiatra e para o profissional de saúde mental é lembrar que depressão prolongada e não tratada aumenta o risco de distúrbio cognitivo. Nós temos que entender hoje que depressão, transtorno bipolar, doenças psiquiátricas não fazem mal só para a cabeça. Elas fazem mal para o corpo como um todo. A gente sabe que depressão é uma doença inflamatória. Quando você entra em depressão, ou no transtorno bipolar também, mania, você aumenta os hormônios do estresse, cortisol. Eu não vou ser técnico demais, mas você ativa determinados mecanismos que são inflamatórios, que são substâncias inflamatórias, citoquinas, etc. Uma porcentagem dos pacientes com depressão, quando você faz um exame que ficou muito divulgado agora por causa do Covid, o PCR, alguns pacientes com depressão têm PCR positivo, mostrando que existe um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, quando não tratado e prolongado, pode levar à morte neuronal. Então, depressão prolongada, não tratada, pode levar a aumento de risco de um quadro demencial. Nós estamos falando de álcool, nós estamos falando de abuso de tranquilizantes. Uma das grandes questões as pessoas falam assim, olha, ficar tomando aquelas medicações da receita azul, né? Meu celular está caindo. Da receita azul, que são os lorazepam, bromazepam, etc., aumenta o risco de Alzheimer. É complicado dizer isso, porque pessoas que fazem uso desses tranquilizantes por 10, 20 anos têm outros problemas psiquiátricos, outros problemas psicológicos. Ninguém fica tomando remédio para dormir 20 anos à toa, né? Essa é uma outra coisa que a gente vê muito. Você vai ouvir uma pessoa, um amigo, uma amiga, um parente dizer assim, não, ele toma remédio para dormir faz 20 anos, 15 anos. Pessoal, se alguém está tomando remédio para dormir há 10 anos ou há 20 anos, tem que investigar. Isso não é uma questão sintomática apenas. Ele está tomando Novalgina para febre. Tem que investigar por que essa insônia. Bom, essas medicações, provavelmente as coisas que causam essa insônia. E um outro fator, insônia. A insônia, ou sono, é importante para que determinadas células, que a gente chama de células lixeiros, elas consigam limpar algumas conexões neuronais. Quando você dormir pouco, aumenta o risco de declínio cognitivo, ou seja, de prejuízo de memória, de atenção, de concentração, e aumenta o risco de Alzheimer. Tá? Maria Amélia pergunta o seguinte... peraí, Ana. Fatores de proteção, vamos lá. O que te protege para Alzheimer? A gente sabe muito pouco. O tratamento, inclusive, é um tratamento paliativo, é um tratamento muitas vezes pouco efetivo. Curar é absolutamente utópico.
E o psiquiatra muitas vezes ajuda no controle comportamental. Existe um negócio que a gente chama de twilight agitação. É quando começa tardinha, quando o cara é tardinha. Às vezes as pessoas falam assim, olha, o meu velhinho, eu já não sei qual é o conceito de velhinho, que eu tô com 64, não sei se velhinho eu já pertenço ao velhinho, não sei, né? Mas quando começa a cair o fim da tarde, essa pessoa começa a ficar mais agitada. Tá? Isso chama de twilight, ou quando começa a penumbra. Por quê? Porque essa pessoa perde um pouco a referência, está mais escuro, perde um pouco a referência do ambiente. Uma coisa... recuperação, transtorno depressivo, 30+, grupo religioso. Claro, Adam, perfeitamente. Hábitos de grupos mais espiritualizados, religiosos, podem ter... O áudio parou? Alguém deixou de me ouvir? Mônica está dizendo que o áudio parou. Vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Estão me ouvindo? Ninguém está me ouvindo mais. Ovo. Obrigado, hein? Não quer dizer o quê? Não está ouvindo? Não está ouvindo? Ouvindo, não ouvindo, tá tudo ok, tá bom. Não é porque eu sou psiquiatra que vocês vão ficar com essa história de me deixar duplo vínculo. Sim, não, que eu fico malucão aqui. O que eu estava falando? Tá. Uma outra coisa é quando, e eu tenho uma experiência pessoal, quando você tem o falecimento de um dos pais. E aí o filho diz assim, bom, eu vou tirar a minha mãe ou o meu pai, porque ele vai morar sozinho, eu vou levar para morar comigo, ou para morar com meu irmão. Cuidado. Quando você retira um indivíduo idoso do seu habitat, do seu apartamento, do seu bairro, ele pode ter um quadro depressivo ou começar a bater o pino do ponto de vista cognitivo. Por quê? Porque eu me lembro, inclusive, da minha mãe. Ela dizia o seguinte, não vou não. Porque aqui embaixo tem um senhor Zezinho, que é o taxista que me conhece. Porque na esquina tem um supermercado. Se eu virar para a direita aqui, eu vou ter feira na sexta-feira. Ou seja, existe um referencial. Se você pega alguém que mora no Paraíso e leva para o Tatuapé, você tira completamente o referencial dessa pessoa e essa pessoa pode começar a desencadear um quadro que estava ali se segurando. Tá? A Maria Amélia pergunta o seguinte, tem pessoas com mais probabilidade de depressão do que outras? Paulo, eu não vou falar hoje de política, sabe? Senão eu vou dormir no sofá. Vou dormir na casa do cachorro hoje. Então, não dá. É isso, confunde o GPS. Casa dos gatos, dos cachorros. Então. Maria Amélia pergunta, tem pessoas com mais probabilidade a depressão que outras? Tem. Pessoas que têm genética familiar. Tá? Em famílias com pessoas com quadros depressivos, você tem uma chance 10 vezes maior de achar outra pessoa com quadro depressivo. Né? Em gêmeos univitelinos também. Vamos lembrar só uma coisa? A não ser em algumas doenças neurológicas, genética é uma predisposição, não é um destino, tá? Não é uma sina, um fado, tá? Não é um destino, é uma predisposição. Pessoal, esqueçam, por favor, essa questão de... São Zé pagou aí, cara? Esqueçam esse negócio de selinho e dinheiro. Esse canal é feito de maneira absolutamente voluntária, não tem absolutamente nenhuma intenção de ganho com esse canal. Então esqueçam isso, tá? É por puro diletantismo que eu estou fazendo isso. Vamos esquecer isso. Bom, quem tem mais predisposição à depressão? Uma predisposição genética.
indivíduos que atravessam eventos vitais, tá? Não dá para identificar, Valdemar, não dá. Você tem uma predisposição genética. Eu vou te dizer outras coisas que podem aumentar o risco. Luto, perdas, tá? Existe até uma escala em psiquiatria que chama escala de eventos vitais, life events, que ele dá uma escala de gravidade, perda de esposa, perda de filho, ele enumera até, é uma tentativa de dizer que algumas perdas têm um impacto psicológico maior. Então, luto, perda afetiva, né, separação, conflito crônico, quer dizer, nada pior do que um mau casamento, né? Conflito crônico. Ou trabalho, né? Você está submetido a uma situação de assédio moral no seu trabalho, tá? Um casamento ruim, um trabalho ruim, um relacionamento ruim, aumenta o risco. Coisas da infância, abuso sexual na infância, abuso físico, negligência na infância. Então, mesmo coisas boas, né? Vamos imaginar, você tem um camarada que diz assim, conseguiu um emprego, ganhou na loteria e deprimiu. Existe. Porque um novo emprego, ganhar na loteria, ou qualquer coisa assim, traz a ele coisas boas, mas ao mesmo tempo uma ansiedade, uma coisa conflitiva. Claro, novo emprego, e aí, claro, perda de emprego, divórcio, aposentadoria em homens. Vamos lembrar que a aposentadoria, para algumas pessoas, significa ficar de pijama ganhando uma aposentadoria miserável. Para outras pessoas que ocupavam cargos importantes em empresas, significa perder o poder. Eu vou falar de temperamento e personalidade daqui a pouquinho. Beber álcool. Nascimento de um filho. Eu estou escrevendo nesse momento um pequeno manual de depressão pós-parto e o que muita gente não diz é que além da depressão pós-parto na mulher, você pode ter depressão pós-parto no homem. Tá? 1/10 a 1/12 das pessoas dos homens que têm um filho podem desenvolver um quadro depressivo. Muitas vezes jovens, muitas vezes mal preparados para desempenho do papel de pai ou crises econômicas, né? Doença física, indivíduos que têm diabetes, indivíduos que têm doença cardiovascular, indivíduos que têm dor crônica, indivíduos que tiveram Covid, aumenta muito o risco de depressão. E, é claro, abuso de álcool e drogas. Ai. Olha, a Carla Leituras me pergunta o seguinte, ela usa... eu sei, falar de depressão em pessoas com fibromialgia, tem pelo menos umas 20 perguntas aqui na sequência. Oi, Simone, muito obrigado. Obrigado mesmo, Simone. Ela fala do exemplo de um paciente com esquizofrenia, e eu não vou falar termos mais pesados, né? Mas porque me orientaram que a live pode ser derrubada se eu falar alguns termos criminais, né? Mas vamos pensar num paciente com transtorno psiquiátrico, né? Pacientes com transtorno psiquiátrico têm mais agressividade, teriam maior predisposição a crimes. Eu vou inverter um pouquinho. Criminalidade do pai, da mãe, agressão física para mulheres e para crianças aumenta o risco de transtorno psiquiátrico posterior. Então, agressividade, como nós estamos vendo aqui na pandemia, com mulheres e com crianças aumenta o risco de transtorno psiquiátrico. Pacientes psiquiátricos graves
que têm quadros psicóticos, quadros crônicos, infelizmente com pouco suporte social, são vítimas preferenciais de violência. Existem estudos americanos mostrando que doentes mentais graves sofrem mais abuso, violência sexual, assalto, agressão. Um estudo em Chicago falava de 1/4 dos pacientes psiquiátricos com doença psiquiátrica grave tendo tido alguma experiência de agressão. Esse é um estudo americano dos anos 2000. Veja, nós estamos falando de Chicago, nós não estamos falando de Brasil. Isto é relevante quando a gente fala de desassistência. Nós estamos falando de pessoas vulneráveis que não têm... mas veja, aí, Laura, vou te falar o seguinte. Me perguntaram outro dia, e até podemos fazer uma live aí, discutir, de repente eu faço assim, esses videozinhos curtos. Que doença tinha o Coringa? Eu estou fazendo uma digressão agora. Que doença psiquiátrica tinha o Coringa? Nenhuma. Nenhuma no seguinte sentido. Não existe nenhum transtorno psiquiátrico que tenha tudo aquilo que foi apresentado. Aquilo não é uma aula de psiquiatria. Aquilo é uma metáfora. Aquilo é uma licença poética. Quando a gente fala de psiquiatria e arte, a gente diz o seguinte: filme, literatura não é aula de psiquiatria. Vai estudar psiquiatria e psicologia nos manuais. Ninguém é obrigado a te ensinar. Então que ele tenha um pouco de quadro delirante, um pouco de irritabilidade, um pouco de alucinações. Você chega ao final e não sabe nem se aqueles assassinatos ocorreram mesmo, se era uma fantasia. Tá? É uma metáfora. Bom, mas eu estava dizendo o seguinte. O que nós psiquiatras muitas vezes dizemos, até porque é nosso papel, e deveria ser da sociedade e dos profissionais de saúde mental, diminuir o estigma dos pacientes psiquiátricos, é que os pacientes psiquiátricos têm menor ou tanto risco de agressividade quanto a população geral. A gente tem que falar a verdade. Pacientes psiquiátricos graves, com graves transtornos mentais, têm um risco um pouco aumentado em relação à população geral de cometer um ato violento. Tá? Agora veja, a maior parte dos crimes não é cometido por pacientes psiquiátricos ou por pacientes que têm qualquer transtorno psiquiátrico. A gente usa o termo que loucura, é louco, como a gente usaria um termo, bom, é atrapalhado, não acredito, né? É inacreditável. Porque louco dito dessa maneira não tem nenhum valor heurístico, não tem nenhum valor científico. Quando você ouve essas chacinas em escolas, você fala assim, nossa, o cara é louco. Não. Muitas vezes ele não tem nenhum transtorno psiquiátrico. Então, a maior parte dos crimes é cometido por pessoas que não têm transtorno psiquiátrico. Pacientes com transtornos psiquiátricos são mais vítimas do que agentes de agressividade. Tá? Portanto, a gente precisa perder este preconceito de que paciente psiquiátrico é perigoso. Alguns pacientes graves têm um risco um pouco aumentado de serem mais agressivos ou violentos, mas vamos parar de dizer que o cara que fez aquela maluquice, eu vi hoje, cada coisa horrorosa que aconteceu hoje, essas pessoas não têm um transtorno psiquiátrico. E sabe por que é importante a gente dizer que eles não têm um transtorno psiquiátrico? Porque se ele tiver um transtorno psiquiátrico, né, ele é inimputável. Ele não vai pagar pelo crime. Tá? Então é muito relevante
que a gente dê nome aos bois, que a gente separe o joio do trigo. Tá? Bom, tem uma outra pergunta aqui. Eu estava falando de risco de depressão e de transtorno psiquiátrico. Eu também tenho medo de quem acha que é normal. Quais são os fatores de proteção para a gente reduzir o risco de transtorno psiquiátrico? Quem me pergunta isso é a Rose. Ela fala assim, uma boa família, uma boa estrutura familiar pode evitar um transtorno mental? Carmona, eu não sei o que você está perguntando. São o que então? Explica aí e aí eu tento te responder. São o que então quando eu falo que não são doentes psiquiátricos? Bom, uma família bem estruturada protege alguém de ter um transtorno psiquiátrico? Bom, uma família bem estruturada pode reduzir algumas das questões que eu já falei. Assédio, abuso físico, abuso social, negligência, né? Abuso sexual. Algumas coisas podem nos ajudar a reduzir o risco de transtorno psiquiátrico, né? Abstinência de álcool e drogas. Eu me lembro que há muitos anos eu fui a um congresso americano de psiquiatria onde estava falando a sobrinha neta do Hemingway. Vocês sabem que Ernest Hemingway, um dos maiores escritores do mundo, a gente no Ambulim já discutiu por que os sinos dobram, falamos com o professor Silvio semana passada sobre Revolução Espanhola. Agora eu não vou lembrar se era a Margot ou a Muriel, porque uma delas se matou a exemplo do avô do Hemingway, do pai do Hemingway, dos dois irmãos, tá? Um monte de gente, tá? Ela dizia o seguinte: o que eu tento fazer para os meus filhos reduzirem o risco de transtorno psiquiátrico? Eu não permito de jeito nenhum álcool e drogas. Até quando a gente não permite álcool e drogas para um filho? Bom, mas defina a família bem estruturada, claro, né? Cidadãos de bem, é como dizer cidadãos de bem, verdade, não dá para dizer exatamente o que é uma família bem estruturada, mas eu comecei falando famílias que não têm abuso sexual, abuso físico, negligência, né? Então, sono adequado, protege, sono adequado, alimentação adequada, disposição para pedir ajuda. Se eu estiver passando mal, e eu sou péssimo para isso, se eu estiver passando mal, é pegar o telefone e ligar para os amigos, algumas das pessoas que estão aqui, e dizer, cara, eu não estou legal, eu estou precisando conversar, né? Suporte familiar, amigos, família afetiva. De novo, como é que eu defino isso? Mas tudo bem. Eu vou tentar pensar nisso daqui a pouquinho. Personalidade. Quando a gente tem um projeto de vida. Relacionamentos e conexões saudáveis. Não adianta ter 1 milhão ou 2 milhões de amigos no Facebook. Quando tem um projeto pessoal. Tá? Quando a gente atende algumas pessoas, uma das coisas que a gente pergunta é: qual é o teu projeto pessoal? Quando a pessoa não tem um projeto, quando a pessoa está à busca de um projeto, tá? Internação compulsória. Simone, eu vou dizer para você que muitas vezes é necessário e a gente vai discutir. Tá? Animais de estimação. Existem estudos mostrando que pets, gato, cachorro, aqueles malucos que tem... Desculpe. Quem quiser ter uma cobra em casa, um iguana, tudo bem, não tem nada a ver com isso. Né? Mas cachorro e gato melhora
a vida psíquica de muita gente. Disposição cognitiva flexível, isso quer dizer o quê? É um traço de personalidade. É o seguinte, outro dia me pediram uma definição disso. Não sei se a minha definição foi a melhor, mas é o seguinte. O cara vai tentar abrir uma rolha de vinho. Ele coloca ali o abridor, né? E pá! Ele tira e metade da rolha saiu. Uma parte das pessoas começa a xingar o vinho. Outra parte das pessoas começa a enfiar o negócio lá dentro para tentar puxar de novo a rolha. E todo mundo que gosta de vinho sabe que quando entra oxigênio, o vinho pode estar bochonê, ou a rolha fica friável, e a pessoa fica brigando para tentar tirar o nacozinho da rolha. O que é ter uma competência cognitiva, ser mais flexível? Tá? É pegar algo e empurrar a rolha para dentro do vinho, e depois filtrar o vinho. É a história do ovo de Colombo, ou do nó górdio, que o Alexandre o Grande fazia. Alexandre o Grande, ele chega na cidade de Górdia, no início da campanha dele, e tem um nó danado lá, um nó nas carruagens, e a história é a seguinte: quem dissolver esse nó, quem acabar com esse nó, né, vai conquistar o mundo. Todo mundo chegava lá e tentava tirar o nó, e nada, né? Alexandre chegou, olhou, pegou a espada e pá, cortou o nó. Ou seja, é uma flexibilidade de pensamento que nos ajuda. Alguém vai me acusar aí. Cuidar da saúde de maneira responsável, né? Pior paciente é o médico, que fica negligenciando a sua própria saúde, né? Atividade física, tá bom? Não me xinguem. Autoestima. Autoestima é um traço de personalidade. Ninguém compra autoestima. E muitas vezes a gente fica a vida inteira fazendo terapia e não melhora a autoestima da gente. Pessoal, segurança econômica e social. Isso é muito importante. Pauperismo, né, aumenta risco de transtorno psiquiátrico. E outra coisa, acesso a meios de saúde. Tá? Existem alguns trabalhos tentando discutir o que é uma família que oferece bons fatores de proteção. Pais resilientes a estresse, um bom relacionamento conjugal, boas conexões sociais, suporte de amigos quando necessário. Ter uma religião, desde que seja uma religião inclusiva. Sabe uma religião inclusiva? Que se eu sou ateu, você é ortodoxo, a Adriana é judia, o outro é brahmane, posso falar, entende o mundo como conectado, e não uma religião exclusiva que diz o seguinte, que tem que destruir terreiro de Umbanda, que quem não vai ali no culto do fulano, né, o cara que costuma ficar rico e tal, vai para o inferno. Se fosse isso, eu tinha a menor chance, né? Nem na fila de espera do avião eu estaria, né? Segurança e algum conhecimento, alguma segurança para cuidar dos filhos. E vínculo, um vínculo afetivo intenso. Isto seria um fator de proteção à doença mental dentro de uma família. Vamos ver outra coisa aqui. Alguém me pergunta o seguinte. Eu vou falar de personalidade. Vou falar dessa única. Exatamente, Laura. Mas a gente entende intuitivamente o que é uma família saudável, que entende a necessidade da criança, a segurança, a estabilidade, que tem um bom vínculo entre o casal, né? Que tem um projeto comum. Né? Bom,
A bipolaridade, por exemplo, é fruto do... Olha, transtorno bipolar é uma doença genética. Se ambos os pais têm transtorno bipolar, a tua chance de ter transtorno bipolar é 70%. Não é 100%, por quê? Porque você tem fatores epigenéticos, a Fernanda Papa dizia, epigenético é fatores precoces que modificam a carga genética que você tem. Por exemplo, eu posso ter um gene para transtorno bipolar. Eu tenho uma infância afetuosa, saudável, etc. Eu posso inibir a apresentação desse gene. Tá? Ou eu tenho uma pequena predisposição a ter um transtorno psiquiátrico. Abuso sexual na infância, pauperismo, aumenta a chance desse gene se manifestar. O que é tricotilomania? Né, me perguntam. Tricotilomania mania é um termo antigo, né? A gente usa mania. É um comportamento recorrente de arrancar cabelo. Não precisa ser só aqui, onde eu não tenho mais cabelo. Pode ser do peito, do pubis, onde quiser. Existe uma sensação, como um rufar de tambores, assim, uma grande ansiedade que antecede o indivíduo. E a hora que ele arranca o cabelo, tem uma sensação de paz, de alívio, como se ele tivesse executado um ritual. Tá? Muitas vezes esse indivíduo tem uma coisa mais grave ainda, que chama tricobezoar, ele engole o cabelo. Isso muitas vezes leva à necessidade de endoscopia, de retirar. Tá? Eu vou falar de personalidade. Ô, doutor Lúcio, você está aí? Porque depois eu falo com você sobre desafios em saúde mental, meu amigo. É fogo. Não é? Desculpe. Tem muita coisa para falar em desafios de saúde mental. Vamos ver o que eu falo. Olha, eu vou falar rapidamente canabidiol, né? A FEPAPA aí vai adorar eu falar. Pelo amor de Deus, eu vou me aposentar rápido. Né? Claro, um acidente de carro pode levar a estresse pós-traumático. Porque cada vez mais eu recebo no consultório gente que tem pânico, que tem depressão, passa num médico, não é um curandeiro, e que ou usa um remédio mal usado ou vai direto para canabidiol, para CBD. Pessoal, é o seguinte, existem pelo menos 20, 30 tratamentos bem estudados para depressão, para pânico, para seja lá o que. Não tem nenhum... Não aposente, eu achei que você estava mandando me aposentar, Laura. Bom, vamos lá. Rapidamente. Nos anos 60, identificaram 2 canabinoides, o THC, tetraidrocannabinol, e o CBD, o canabidiol. Tá? Tem um monte de gente que chega no consultório que estou tomando canabidiol para depressão, canabidiol para ansiedade, canabidiol para dormir. O que a gente sabe hoje? Estudos pré-clínicos. O que quer dizer pré-clínico? Em animal, em laboratório, parece que trazem alguma esperança. Né? Mas quando isso vai para homem, né, para o homem, ser humano, homem, mulher, os dados ainda são muito, muito pouco coerentes. Alguns estudos em autismo, alguns estudos em demência, alguns estudos em epilepsia, mas são estudos iniciais, pessoal. Quando a gente vai poder usar CBD com alguma confiança? Quando existirem trabalhos com estrita observação do que acontece. Eu sei o que acontece se você tomar fluoxetina daqui a 50 anos, porque a droga tem 50 anos. Eu não sei o que vai acontecer se você tomar CBD daqui a 1 ano. Não dá para saber. As pessoas falam assim, não tem um remédio mais novo? Eu falo, olha, mais novo você compra iPhone. Aí você compra o mais novo. Remédio funciona ou não funciona? Teste laboratorial. A gente tem que fazer testes laboratoriais para saber como é que está a função hepática, como é que está a função sanguínea, como é que está a tireoide. As pessoas começam a usar CBD, né, na maior. É uma loucura, sim, é uma loucura. Né?
Dose adequada. Você sabe qual é a dose adequada? As pessoas falam assim, não, é 2 gotinhas, 3 gotinhas. Isso quer dizer o quê? Nada. Não é, Pedro, não é que está demorando, você tem que ter protocolos muito bem controlados. Né? A gente pode, se você quiser, depois discutir isso. Interação medicamentosa. Você sabe o que acontece se você ficar usando CBD com o seu remédio para diurético, o seu remédio diurético, o seu remédio para pressão? Não me venha com aquela coisa, não, mas é natural. Sim, meu amigo, comigo ninguém pode, também é natural. E não é fitoterápico, tá bom. Fitoterápico age onde? Na alma ou no corpo, no cérebro? Né? Você precisa saber quais são as interações que essa medicação... No começo o pessoal estava usando, como é que era? Erva de São João, não sei o quê, né? Erva de São João que é mais natural do que antidepressivo. Vários transplantes tiveram um mau prosseguimento, houve rejeição de vários transplantes por causa de erva de São João. Toxicidade, você não sabe qual é o risco de toxicidade. Pode haver o que a gente chama de tolerância. Hoje, eu uso 2 gotinhas para dormir, amanhã 3, depois 4, depois 5, depois 10. Eu começo a ter uma escalada. Então, antes da gente achar bacana, bonito, libertário, de esquerda, né? Que eu sou chamado de esquerdopata muitas vezes, né? Antes da gente usar isso, pessoal, existem coisas muito bem estudadas, tá? Eu acho que muitas vezes, desculpe, vão jogar pedra em cima de mim. Tanta defesa da maconha medicinal é um álibi para a liberação da maconha. E enquanto a gente não souber exatamente quais os riscos, não dá para fazer isso. Existem vários estudos australianos mostrando que crianças e adolescentes usando maconha, dependendo da frequência, tem aumento de risco de depressão e de quadro psicótico futuro. Então, é o que eu falei. Epilepsia, né? Alguns quadros convulsivos, né? Autismo. Clóvis, nunca, o Clóvis está falando da vacina de Covid, nunca, jamais na história da humanidade, né? Houve tanto dinheiro e tanto investimento na busca de uma vacina. O pobre do Sabin, da poliomielite, do Salk, trabalharam anos sozinho, tá? Então, Vilmar, para epilepsia sim, para Alzheimer eu citei, que tem uso experimental, mas eu acho que tem coisa antes. Esses caras, o Sabin, o Salk, os caras que fizeram as vacinas antes para poliomielite, paralisia infantil, trabalharam sozinhos em seus laboratórios, cara. Hoje tem milhões de grana e de cérebros investindo na pesquisa de vacina. Então, eu vou falar de novo. Não usar vacina, se recusar a usar vacina, é crime. Crime. Na outra minha metade aqui, metade brasileiro, metade grego, o cara que não se vacina paga multa em euro. E não pode deixar o cara ir jogar tênis na Cochinchina, que era um pedaço do Vietnã. Não é nem na Austrália. A questão do Covid, sim, eu já falei, tenho falado várias vezes que Covid piora transtornos psiquiátricos. Olha, eu tenho várias perguntas sobre personalidade. Letícia, nenhum antidepressivo pode causar problemas de memória no futuro. Problemas de memória são causados por depressão.
Eu tinha aqui algumas coisas para falar de personalidade, mas nós estamos faltando 1 minuto, vocês vão me dar liberdade para falar 3 minutos sobre o Jacques. O Jacques me pergunta algo que eu adorei. Qual é a diferença de toque e de personalidade obsessiva? Adorei, Jacques. O que é o toque? Transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo, o indivíduo tem pensamentos, imagens repetitivas e involuntárias. Tocou na mesa, está contaminado, está contaminado, está contaminado. Eu não consigo tirar isso. Sabe aquela musiquinha que fica tocando na sua cabeça e que você não consegue parar? Menina Veneno, aquelas músicas horrorosas que você fica ouvindo assim. Não, essa eu gosto até. E aí o indivíduo fica numa ansiedade tão grande, vai crescendo, e eu estou fazendo uma live, eu digo assim, desculpe que caiu um negócio ali, vou lá no banheiro, lavo as mãos, porque lavar as mãos é a compulsão, diminui a minha ansiedade. Eu chego aqui, encosto de novo, está contaminado, está contaminado, está contaminado. Então, transtorno obsessivo compulsivo é uma doença que tem um importante comprometimento, né? Um comprometimento social, um comprometimento enorme do ponto de vista psicológico, e o indivíduo, exatamente, e o indivíduo não consegue, esse é um outro conceito que eu falo de doença mental. Doença mental é a perda da liberdade de escolha. Eu não consigo escolher entre pensar e não pensar naquilo, né? Clóvis, não, eu não vou falar de remédio, mas você está errado na segunda afirmação sua. O que é personalidade obsessiva? Quando eu dou aula, eu prefiro dizer o seguinte: não vamos falar de personalidade obsessiva, porque as pessoas confundem personalidade obsessiva com transtorno obsessivo. Como bom grego, eu vou usar um termo antigo, chama anancástico. Anangi, em grego, é necessidade. O que quer dizer uma personalidade anancástica? A Fernanda vai gostar do que eu vou falar. Vocês lembram do filme Dona Flor e seus 2 maridos? Dona Flor e seus 2 maridos tem o José Wilker, que é o Vadinho, que morreu. E do outro lado, o Mauro Mendonça. Mauro Mendonça é uma gíria velha, do meu tempo é o famoso pijamão. Né? E a Sônia Braga, belíssima, aparece no... O Zé Wilker do lado, o Mauro Mendonça de outro. O Mauro Mendonça era um farmacêutico, era um boticário. Né? Não estou fazendo comercial de nada, não estou levando jabá. Era um boticário. E ele dizia algo... Se vocês saírem dessa live lembrando disso, cara, a camisolão, eu falava pijamão, Norma. Se vocês lembrarem disso, vocês vão lembrar o que é uma personalidade anancástica. Um lugar para cada coisa em seu lugar. Um lugar para cada coisa em seu lugar. São pessoas, muitas vezes, brilhantes. Por quê? Pessoas anancásticas, Jacques, conseguem, porque isso não é sofrido. Uma diferença entre toque e ego distônico, eu não gosto daquilo. O ego sintônico quer dizer o quê? Esse sou eu mesmo. Eu gosto disso, eu me organizo, isso é bacana. Eu tenho uma ascensão profissional, eu tenho ganhos de ser uma pessoa bastante organizada. Tá? Então, uma personalidade anancástica é completamente diferente de toque. Olha, mais 5 minutos. A Jordana, vamos lá, Jordana, eu vou abrir aqui que eu não estou achando a sua pergunta. A Jordana me pergunta o seguinte: fale um pouco de personalidade narcisista. Tá? Antes de mais nada, vocês sabem... Bom, você vai falar com um grego e não vai querer que ele fale de mitologia, desculpe.
né? O mito do Narciso, em grego, narcissos, que quer dizer o que se auto-admira. Tá? O mito do Narciso na mitologia é um personagem da mitologia tão belo, que se acha tão belo, que não consegue se apaixonar por ninguém, nem pela ninfa Eco, que era a que repetia, por isso que vem o eco, né? E o que acontece? O nosso pobre Narcissus, num quadro belíssimo, quem quiser ver isso, Caravaggio, tem uma pintura do Caravaggio onde ele está debruçado sobre um lago, um rio parado, onde ele se apaixona pela imagem dele, ele não consegue sair de lá, ele morre de fome, e os deuses o transformam na flor, Narciso. O que é uma personalidade narcisista? Transtorno de personalidade, eu preciso falar um monte de coisa. Transtorno de personalidade é um padrão inflexível. Começa muito cedo, é um padrão inflexível. Eu sou deste jeito, eu não consigo fazer diferente, mesmo que isso me prejudique. Um psiquiatra alemão dizia o seguinte: um transtorno de personalidade sofre ou faz sofrer os outros pela sua personalidade. Eu não estou fazendo você sofrer porque eu sou alcoolista, porque eu estou com depressão, porque eu estou com esquizofrenia. Eu faço você sofrer pelas minhas características de personalidade. Ou eu sofro pelas minhas características de personalidade. Eu não consigo fazer diferente. Me deem mais 4 minutos e eu vou embora. O melhor exemplo é a história do sapo e do escorpião. O sapo vai atravessar o brejo, o escorpião chega, aquele papinho, né? Pô, me dá uma carona, cara. Me dá uma carona, deixa eu vir aqui e tal. Você me dá... O sapo fala, pô, tá louco, meu? Tá louco? Você sobe aqui no meu cangote, pá! A hora que você me... Eu vou morrer. Aí o escorpião diz pra ele, imagina, você tá louco? Se eu te agulhar, como é que chama isso? Não é picar, é pá, né? Com as minhas presas. Depois alguém me fala o termo, né? Que eu... Pinçar, tá bom. No meio do lago, nós dois morremos, pô. Imagina que eu vou ferroar. Muito obrigado, Adam. Sempre genial. Se eu ferroá-lo, né? Nós dois vamos morrer. O sapo foi. Tá? Estou falando da personalidade narcisista. Aí, o sapo fala, tá bom, é verdade. Sobe aí, meu. Aí o sapo tá pulando ali no meio do brejo, de repente, pá! Ele sente uma ferro. Bom, para terminar, né? Para terminar, transtorno narcisista de personalidade. Ninguém voltou? Então, obrigado, Fernanda. Você foi a única que voltou. Flávia, você também voltou. Raquel também voltou. Carla, você voltou, mas você é obrigada a voltar. Então, eu estava definindo o que é um padrão narcisista. Agora dá para ouvir? Voltou com som. Vocês ouviram até o final a história do sapo? Ouviram até o final a história do sapo e do escorpião?
Ouviu, Helena? As pessoas conseguiram chegar ao fim da minha história do sapo e do escorpião. Tá bom. Transtorno de personalidade narcisista é um indivíduo que tem um padrão de grandiosidade, ou por fantasia, ou porque de fato tem algumas coisas, mas ele exagera. Não, faltou terminar a história do sapo. Ah, pessoal, olha aí. Então, peraí, as pessoas não ouviram o final da história do sapo. Tá bom. Então vocês lembram que o escorpião tá na cacunda do sapo ali pulando o brejo e de repente o escorpião dá uma ferroada no sapo. O sapo fala, pô, sacanagem, que negócio é esse? Você não falou que se você me aferroasse morríamos os dois? O escorpião, afundando junto com o sapo, diz o seguinte, me perdoe, é da minha natureza, eu não sei fazer diferente. Transtorno de personalidade não sabe fazer diferente. Tá? Mesmo que eu me prejudique, eu não consigo fazer de outra forma. Bom, nós estamos falando de um indivíduo narcisista. O indivíduo narcisista é próprio de uma sociedade brasileira, mas não só brasileira. É o cara do sabe com quem você está falando? O narcisista é a cara que quem faz vida acadêmica sabe que não é de bom tom você escrever que você foi síndico do prédio, quando você estava no curso primário, você foi bandeirinha da turma nos escoteiros, né? Você colocar 300 títulos, 300 denominações, né? Eu tinha um colega, né, que se apresentava assim, como presidente da entidade da sociedade da confraria do bairro do não sei o quê. Ou seja, há algo inflado em termos de importância. E veja, ele espera que você o reconheça. Como é que você está na fila e não percebeu que ele está atrás de você e você não cedeu a vez para ele? Como é que você vai a um evento e você não vai lá, o cumprimento e dá beija-mão e diz, olha, mas eu conheço o senhor. É a crença de um sucesso ilimitado, de poder, de inteligência, de beleza. Muitas vezes o narcisismo, transtorno borderline e narcísico vêm juntos, né? É a crença de ser um ser especial. E como eu sou um ser especial, eu sou um ser incompreendido. Tá? Eu sou um ser... Tem mais uma outra pergunta aqui, mas nós vamos parar por aqui. Eu sou um ser especial. Eu sou um ser especial porque ninguém me entende. Tá? O narcisista é um explorador dos relacionamentos interpessoais. Né? Ele tem vantagens na relação. Ele não é movido pela empatia. Se a gente fizer uma metáfora, eu diria que o narcisista é um Drácula na relação. É o indivíduo que sorve todo o sangue do seu parceiro e não te oferece nada. Ele sorve todo o sangue do seu parceiro e depois vai dormir. Tá? Então, o indivíduo narcisista, explorador também. Agora, existem dois tipos. Hoje tem alguns estudos interessantes que dividem os narcisistas em um narcisista grandioso, aquele que acha que é, né? Aquele que acha que na fila do pão ele tem que ficar no primeiro lugar e pegar o pão quentinho, você que espere. E o narcisista vulnerável. Se você cavocar, você vai perceber que, na verdade, se trata de uma defesa pela fragilidade. Tá? Existe a perversidade narcísica também, claro. Né? O narcisista pode ter algo que é muito próximo do antissocial, né? Do cruel.
O narcisista muitas vezes se associa com o cruel, né? Então, Murilo, psicopata é o termo geral. Nós somos psicopata amoral, né? Frio de sentimento, antissocial, é o cara que não oferece sentimento. Verdade, na fila do pão ele se acha o Napoleão, rimou. Se ele fosse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução, não é? Diria o Drummond. Quem quer assistir um filme legal, sobre comportamento, personalidade narcisista, assista um filme antigo com William Holden e Gloria Swanson, chamado Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, na maravilhosa tradução patrícia, virou Crepúsculo dos Deuses. Isso aí, Clóvis, se você pegar a população geral, traços de narcisismo, histrionismo, anancásticos, histriônicos, introvertidos, extrovertidos, estão distribuídos, né, na população geral. Passa a ser um transtorno de personalidade quando um desses traços se apresenta predominante. E aí, para não falar de neurobiologia, nós vamos lembrar do velho professor Kurt Schneider, que dizia o seguinte: transtorno de personalidade, ele falava psicopata, personalidade psicopática sofre ou faz sofrer o outro pela sua personalidade, tá? Pessoal, são 9h17, super obrigado. Eu achei que falar de psiquiatria ia ser um pouco pedante, e embora seja o que eu amo fazer, eu estou adorando entrevistar os outros. Falar de psiquiatria é o meu trabalho, eu achei que isso, não sei se as pessoas iam se interessar. Tem um monte de perguntas, inclusive o que é temperamento, o que é caráter, o que é personalidade, o que é estado, o que é traço, né? Como é que eu me comporto num determinado lugar, por que eu não me comporto no mesmo jeito em outro, muda a situação, muda a minha personalidade. Eu tenho algumas questões ali a discutir sobre saúde pública, tá? Mas vamos deixar para uma próxima, e pelo jeito, Carla, se você também teve a mesma impressão que eu, vamos fazer o retorno do Jedi. É melhor que seu Darth Vader, né? Pessoal, beijo, obrigado, tenha uma boa noite, excelente jantar, viu? Muito obrigado a vocês, obrigado mesmo pelo prestígio.